Olá, 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 meninos! Bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje falaremos sobre o pretérito perfeito, uma das minhas sessões favoritas de gramática e também uma das estruturas verbais mais utilizadas e mais necessárias. Antes de continuar com o episódio de hoje, queria lembrar, para quem ainda não fez, que criei um e-book muito legal com as 25 ferramentas digitais mais importantes para que possam treinar e praticar seu português no dia a dia. Se você ainda não fez, vai lá no link que está na caixinha de descrições e abaixe esse e-book para que pratique muito português. Prontos para aprender o pretérito perfeito? Vamos lá! Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Na aula de hoje falaremos sobre o pretérito perfeito. E como falei, acho que é uma das estruturas mais importantes e mais necessárias quando falamos em português. Primeiro, porque a gente está o tempo todo precisando falar coisas que já aconteceram, falar do passado, o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, o que aconteceu na reunião, etc. E segundo, porque, tem muitos verbos que são irregulares, precisamos saber como se conjugam, mas também porque esta vai ser uma estrutura super necessária quando queiramos formar o modo subjuntivo, que vamos aprendê-lo um pouco depois. Então, bora comecemos com o nosso assunto de hoje. Mas o que é isso do pretérito perfeito? Em português, assim como em espanhol, temos vários tipos de passado. Um deles, este que vamos aprender hoje, é o pretérito perfeito, que usamos para coisas que aconteceram, começaram e acabaram. Um acontecimento ou poucas repetições, como eu falei com ela, eu viajei para o Brasil, eu aprendi português. E depois, em um futuro episódio, vamos aprender o pretérito imperfeito, que é aquele que utilizamos para um passado mais longo. Costumes do passado, descrições da infância ou de coisas que eram mais longas faz muito tempo. Por exemplo, quando eu era uma criança, era muito feliz. Olhem que não foi um único acontecimento, senão um período de tempo passado. Esse aprenderemos um pouco depois. Por enquanto, vamos nos concentrar no pretérito perfeito. Ações que aconteceram e finalizaram em um momento determinado do passado. Algumas expressões que podem nos levar para esse tempo são ontem, na semana passada, no ano passado, entre outros. Também é importante lembrar, para entender corretamente esta conjugação, que em português os verbos podem ser regulares ou irregulares. Qual é a diferença entre cada um deles? Bem, cada verbo pode se dividir em duas partes. As últimas duas letrinhas, ar, ir ou inclusive or em português, se chamam a terminação do verbo. E tudo que estiver antes disso, em português, se chama raiz ou radical do verbo. Então, a característica de um verbo regular é que conserva sempre toda essa raiz para todas as pessoas e em todos os tempos verbais. A diferença dos irregulares é que eles, na sua conjugação, podem variar desde a primeira letra. Mas quando o verbo é regular, sempre começa da mesma forma. Então, para começar, coloquemos aqui de um lado os pronomes pessoais. Eu, quando falo de mim. Você, quando me refiro a outra pessoa para a qual estou falando, você. Depois temos as terceiras pessoas, ele ou ela, quer dizer, aquelas pessoas que não fazem parte da minha conversa, que são externas, ele ou ela. Depois temos nós, quando me incluo e incluo outras pessoas. E depois temos vocês, um grupo de pessoas para o qual estou falando, eles e elas. Claro que em português também existe a expressão a gente, que significa o mesmo que nós. Nós estamos aprendendo português, a gente está aprendendo português, me inclui.
mas ela se conjuga em singular. Já vamos entender melhor. Então, mesmo que tenhamos tantos pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, nós, etc., a boa notícia é que você, ele e ela se conjugam da mesma forma. Vocês, eles e elas também se conjugam da mesma forma. Então, só precisamos aprender 4 conjugações para cada verbo. Uma para eu, outra para você, outra para nós e outra para vocês. A gente se conjugará como o segundo grupinho, você, ou ele, ou ela. Então, quando os verbos são regulares em português, eles acabam em ar, ou em er, ou em ir. Também temos verbos em português que acabam em or, mas são verbos irregulares. E esses veremos um pouco depois. Para saber como se conjuga cada uma destas terminações, peguemos um exemplo. Para verbos acabados em ar, eu sempre ponho como exemplo o verbo falar, que é muito comum e muito utilizado, mas também que nós sabemos perfeitamente o que significa. Então, como é um verbo regular, somente vamos variar essas 2 letrinhas do final, a terminação do verbo, e qualquer coisa que estiver antes, neste caso, 3 letrinhas, F, A e L, vão ser constantes para todo mundo. E como será que se conjuga? Substituímos essa terminação dependendo do pronome. Exemplo, ontem eu falei. Sei que talvez vocês pensaram em falei, porque em espanhol a gente faz isso, a letra E acentuada. Mas em português não vamos colocar uma única vogal acentuada. Em vez disso, vamos colocar 2 vogais. Por isso fica eu falei. Você falou. Eu sei, pareceria falou, mas não. Falou, 2 vogais. Nós falamos e eles falaram. Gente, falaram. Imaginem um acento antes da letra R. Falaram. Imaginário, né, gente? Falaram. Ou também funciona muito bem alongando essa vogal que está antes do R. Falaram. Muitos alunos pronunciam falarão. Isso parece um futuro, gente. É falaram, falaram. Como se fôssemos dizer falaram, mas com AM. Falaram. Se em vez de nós eu quero utilizar a gente, então a gente falou. A gente falou ontem. É o mesmo que nós falamos ontem. Outros verbos que acabem em ar são muito usados. O verbo morar. Então, eu morei, você morou, nós moramos, eles moraram. E o verbo viajar. Eu viajei, você viajou, nós viajamos e eles viajaram. E o verbo trabalhar. A mesma coisa. Conservamos a raiz, modificamos a terminação. Eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Nada de trabalharão, trabalharam. E o verbo lembrar. Conhecem o verbo lembrar? Quando sua informação está sempre na sua memória. Eu me lembro daquele dia que falamos sobre tal assunto. Lembrar. Então, ontem eu lembrei, você lembrou, nós lembramos e eles lembraram. Lembraram. Não lembrarão, né? Lembraram. E que tal o verbo achar? O verbo achar, basicamente, ele tem 2 traduções. Pode ser encontrar. Como, gente, eu tinha perdido minhas chaves, mas finalmente encontrei. Então, posso dizer finalmente achei. Ou também é utilizado quando eu quero dar minha opinião subjetiva sobre alguma coisa. Por exemplo, essa pintura me pareceu muito bonita. Eu achei essa pintura muito bonita. Então, vamos com o verbo achar. Eu achei. Você achou. Nós achamos e eles acharam. Muito bem, gente. E que há sobre os verbos que acabam em er? Peguemos como exemplo o verbo comer. Então, ontem eu comi. Transformamos essas 2 letrinhas do final, que são a terminação, por i. Eu comi. Atenção, gente, que em espanhol leva acento, em português não. Eu comi.
Você comeu. Atenção de novo, eu acho que aqui está a maior dificuldade, porque em espanhol a gente falaria comió. Então, temos tendência a dizer comió ou comiu. Não, quando o verbo acaba em er, aqui vamos completar também com e. Então, você comeu. E em nós, também com e, nós comemos. Nada de nós comimos. Isso é portunhol. Em português, nós comemos. E eles comeram. Então o verbo escrever. Igual, modificamos só a terminação, conservamos a raiz. Ontem eu escrevi. Você escreveu. Nós escrevemos e eles escreveram. E o verbo vender. Igual, eu vendi. Se você ainda tem dúvida sobre a pronúncia da letra D, quando ela se encontra com E ou com I, por aqui em cima vou deixar o link para que você possa entender tudo sobre isso. Eu vendi. Você vendeu. Nós vendemos e eles venderam. Venderam. Não venderão. Venderam. Alongue a letra antes do R. Venderam. E o verbo perceber. Perceber é o verbo que em português utilizamos para dizer algo assim como me di cuenta de. Então, conservamos a raiz, modificamos só a terminação. Eu percebi, você percebeu, nós percebemos e eles perceberam. E o verbo receber, muito parecido. Eu recebi, você recebeu. Nós recebemos, não recebimos, gente, com E. O verbo acaba em er, recebemos. E eles receberam, receberam, receberam. E o verbo esquecer. Conhecem o verbo esquecer? Justamente o contrário de lembrar, quando a informação não está na memória e você diz como é que se chama tal pessoa, como é, então você não lembra. Você esqueceu. Eu esqueci. Você esqueceu. Nós esquecemos e eles esqueceram. E o verbo atender. Eu atendi, você atendeu, nós atendemos, eles atenderam. Tem um verbo que é muito particular, que é o verbo acontecer. Em espanhol, pelo menos na Colômbia, a gente pergunta muito ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó? Em português, não vamos conjugar o verbo passar para essa situação, vamos conjugar o verbo acontecer. Então, a gente diria o que aconteceu? Que foi o que aconteceu? O que aconteceu com você? O que aconteceu na reunião? É um verbo impessoal, portanto, seria um pouco estranho dizer eu aconteci, mas se utiliza em terceira pessoa. O que aconteceu? Ou em plural, acontecerão muitas coisas no final de semana. Pronto, e terceiro, os verbos que acabam em ir, como por exemplo, abrir. Então, o que fazemos? O mesmo, modificamos só a terminação, tudo que estiver antes se conserva constante. Eu abri, você, atenção, abriu. Como o verbo acaba em ir, aqui completamos com i. Abriu, você abriu, ele abriu, ela abriu. Nós abrimos, o verbo acaba em ir, então imos, e eles abriram. Percebam que todos os plurais garotos são o mesmo verbo em infinitivo, adicionando a com M. Abriram, abriram. E então, como seria o verbo partir? Eu parti, você partiu, nós partimos e eles partiram. E o verbo insistir? A mesma coisa. Eu insisti, você insistiu, nós insistimos e eles insistiram. E o contrário, desistir. Igual, eu desisti, você desistiu, nós desistimos, eles desistiram. E o verbo sorrir. Eu sorri, você sorriu, nós sorrimos, eles sorriram.
E o verbo dormir, este é um verbo especial porque em presente simples é irregular, precisa de algumas variações, e aqui não, tem um passado totalmente regular. Então, eu dormi, você dormiu, nós dormimos, eles dormiram. Cuidado para não dizer dormiram. Gente, passado regular, dormiram. O mesmo que o verbo ouvir. Eu ouvi, você ouviu, nós ouvimos e eles ouviram. Isso é tudo sobre os verbos regulares, garotos. Antes de passar para os que são irregulares, quero chamar a atenção de vocês para um conjunto de verbos que não são irregulares, mas também não seguem exatamente este padrão. Eles precisam de uma ajudinha na sua escrita para conservar a pronúncia. Como assim? Pensem, por exemplo, no verbo ficar. Ficar é tradução literal de quedar ou quedar-se. Ou também se utiliza para dizer que eu tenho um relacionamento sem compromisso com outra pessoa. Mas pensem somente na pronúncia, não pensem ainda na escrita. Se eu quero dizer em português, ayer me quedé em casa de mi madre, então em português, como se conjugaria esse verbo ficar? Eu fiquei, você ficou, nós ficamos e eles ficaram. Agora sim, como seria a escrita? Substituo só a terminação, conservo a raiz. Então, adicionamos as terminações. Eu ficei. Eu não queria eu ficei, eu queria eu fiquei. Então, como tenho que escrever para que se pronuncie eu fiquei? A única forma seria trocando a letra C pela letra Q. Se você ainda não sabe por que essa letra se chama Q e o nome de todas as letras do abecedário, também vou deixar por aqui o link do abecedário para que vocês vejam e entendam tudo. Então, eu fiquei. Mas o que acontece com as outras pessoas? Também precisam modificação. Vejamos. Você ficou, nós ficamos, eles ficaram. Se pronuncia justo como eu queria. Somente quando for necessário, modificamos a escrita. Neste caso, só foi necessário na primeira pessoa e usualmente é isso que acontece. Então, todos os verbos acabados em car precisam da mesma modificação. Eu dediquei meu final de semana a esta tarefa. Se escreve com quê? Eu comuniquei para todos o que aconteceria. Trocamos por quê? E também precisam de alguma modificação os verbos acabados em gar, como pagar. Se eu não modifico, olhem que eu estaria dizendo eu paguei. Mas pagar, eu queria dizer eu paguei. O que temos que fazer para que a pronúncia seja eu paguei? Exato, adicionamos a letra U. O mesmo que em espanhol, eu acho que é um assunto muito intuitivo. Somente na primeira pessoa adicionamos para que se pronuncie eu paguei. Vejam que no resto das pessoas não é necessário. Você pagou, nós pagamos, eles pagaram. E o mesmo com todos os que acabarem em gar. Então, o verbo pegar. Eu peguei, você pegou, nós pegamos, eles pegaram. E por último, gente, precisam de uma modificação todos aqueles verbos que acabam em sar com cedilha, como abraçar, dançar, almoçar. Vejam que se não modificamos, se pronunciaria, né? Eu abracei, você abraçou, nós abraçamos, eles abraçaram. Mas tem uma regra ortográfica que diz que não pode ir cedilha antes de E nem de I. A cedilha unicamente aparecerá antes de A, de O ou de U. Se quer saber mais coisas sobre a cedilha, também vou deixar por aqui um vídeo para que você entenda tudo. Então, em eu abracei, eliminamos a cedilha para não ter erro ortográfico. Vejam que eliminando a cedilha, continua se pronunciando como nós queríamos que se pronunciasse. Eu abracei e as outras pessoas temos que deixar a cedilha, né? Você abraçou, nós abraçamos, eles abraçaram. Se tiramos a cedilha, ele abracou? Não. Somente quando for necessário, tiramos ou conservamos. Aí, o verbo dançar. Eu dancei, tiramos a cedilha.
Você dançou, nós dançamos, eles dançaram, conservamos a cedilha por estar antes de a. Eu almocei, tiramos a cedilha. Você almoçou, nós almoçamos, eles almoçaram. E sobre alguns verbos irregulares, garotos? Tenho que admitir que em pretérito perfeito temos muitos. Eu peguei os mais comuns, os que eu considero que são os mais frequentes e talvez os que podem causar mais confusão. Comecemos com o passado do verbo ser e do verbo ir, que é o mesmo como em espanhol. Então, eu fui, você foi, nós fomos e eles foram. Em espanhol também tem o mesmo passado. Por exemplo, do verbo ser, eu fui uma criança muito feliz. E do verbo ir, eu fui ao Brasil no ano passado. Vamos com o passado do verbo estar. Eu estive, e você esteve. Estive, esteve. Nós estivemos, eles estiveram. E o verbo ter. Eu tive, você teve. Tive, teve. Tivemos e tiveram. E o verbo fazer. Eu fiz, você fez. Eu fiz, você fez. Fez. Nós fizemos e eles fizeram. E o verbo ver. Ontem eu vi, você viu. Viu. Nós vimos e eles viram. E o verbo vir, que às vezes se confunde com ver. Ver e vir, quando você está em outro lugar e se aproxima aqui. Vir. Venir em espanhol. Então, eu vim, você veio, nós viemos e eles vieram. E o verbo dizer. Olhem que modificação estranha. Eu disse, você disse, nós dissemos e eles disseram. E o verbo saber, este também é muito estranho, gente. Eu soube, você soube, nós soubemos e eles souberam. E o verbo querer. Eu quis, você quis, nós quisemos e eles quiseram. Lembre-se que um S sozinho no meio de duas vogais ganha a vibração de Z. Portanto, quisemos e quiseram. E o verbo pôr, sinônimo de colocar. Vou pôr isto aqui, vou colocar isto aqui. Então, eu pus, você pôs, nós pusemos e eles puseram. E por último, o verbo trazer. Transportar objetos desde outro lugar até aqui. Trazer. Eu trouxe. Muito estranho esse passado, né, gente? Eu trouxe. Você trouxe. Nós trouxemos e eles trouxeram. Pronto, meninos, acho que falamos sobre tudo, ou pelo menos o mais importante da conjugação dos verbos em pretérito perfeito. Em um próximo vídeo vou falar para vocês sobre os verbos irregulares mais comuns e vamos conjugá-los em presente e em pretérito perfeito, que são as duas estruturas que vamos usar depois para formar o subjuntivo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para que fique sabendo de todas as nossas novidades. Lembrem-se também que na caixinha de descrições deixei o link para que possam descarregar meu e-book com 25 ferramentas digitais para você praticar e treinar seu português no dia a dia. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Nos vemos em um próximo episódio para continuar aprendendo português juntos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!